Eu sempre falo da história da identidade, né? Como a identidade para uma empresa é que nem a identidade de uma pessoa, né? Então, a história da coerência, da consistência, da constância, né? É isso que faz você reconhecer uma pessoa, né? E é isso que faz você reconhecer uma empresa. Um pouco isso. É trazer para o visual, né? Transformar em algo visual a identidade e a essência de uma empresa, de uma marca, de um serviço. Né? Eu acho o que a gente consegue, eu tenho muito prazer em fazer para o escritório do professor Schneider, é que eles têm valores que são muito claros e eles são muito fiéis aos valores deles. Então, traduzir isso de uma maneira visual acaba, entre aspas, sendo mais fácil, porque eu tenho uma clareza do que eu estou, né, do que é aquilo. Eu sei o que aquilo é, então eu sei como vou traduzir. Quando eles me solicitaram a logo, na verdade, o escritório ainda chamava Souza Schneider Pugliese, não tinha Stockfish ainda, e como todos os escritórios de advocacia, os nomes dos sócios, né? E observando o mercado e como esses escritórios colocam, eu entendo a colocação do nome próprio, porque no fundo são pessoas, são profissionais que estão vendendo o seu conhecimento e o seu atendimento pessoal, no caso deles mais ainda, mas por outro lado os escritórios todos pareciam para mim só, as imagens só um lettering, assim, um monte de letra escrita, que podia estar qualquer coisa, qualquer nome, se trocar nada com uma força. Então o meu objetivo na criação dessa logo foi conferir um desenho a justaposição dessas letras, né? Na verdade foi esse o caminho que eu busquei, quer dizer, a forma de encontrar Souza, Schneider, Pugliese, depois Stockfish, assim, que essas palavras, essas letras juntas conseguissem uma forma gráfica, um desenho que tivesse uma identidade mais forte, uma coisa mais... Agora, o fato de ter um ar de, vamos dizer, mais contemporaneidade, é porque eu acho que eles são assim, né? Seria muito equivocado fazer uma marca absolutamente estática, dura, tradicional, porque eles não são essas pessoas, embora eles estejam atuando numa área que é permeada por códigos, histórias, tradições, rituais, né? O direito é todo assim, mas eles são profissionais mais jovens e que têm um olhar diferenciado, né, sobre a forma de operar, de trabalhar. Eu acho que a minha intenção foi transferir isso para a identidade, falar assim, ok, é um escritório tradicional, no sentido que tem o nome dos seus sócios e tudo, mas tem um outro jeito de olhar isso, uma contemporaneidade. Então, quando eles nos solicitaram o primeiro anuário, que na verdade eles pediram um perfil institucional, um folder, a gente pensou em começar a contar a história, né? O Gato Nero atende o Souza Schneider desde o nascimento, desde que não tinha nem o primeiro escritório, a gente viu tudo acontecer. Então, eu falei assim, acho que tem uma história para ir contando, né? Então, a gente falou, não quero fazer um folder no sentido de perfil institucional, vamos começar com um anuário, vai ter o ano 1, o ano 2, Só que no primeiro ano, a gente não tinha muita informação para contar, o escritório ainda não tinha história, né? Tinha uma história muito pequena. E como você transforma uma história muito pequena num material gráfico de alguma importância, até no sentido físico mesmo, né? Com páginas que despertam interesse para um prospect, um novo cliente, ou mesmo um cliente que você já tenha para ler. E aí a gente falou, não, acho que um caminho seria contar uma outra história junto, né? Fazer um paralelo com alguma outra história, que aí a gente leva informação, também transforma o material num material agradável de ler, porque eu ouço muito de clientes, todo mundo recebe perfil institucional, joga do lado porque mais um, tarará, essa pessoa se vendendo. Então, fazer um casamento das informações sobre o escritório, a ideia do jogo de xadrez que apareceu no primeiro anuário como tema, veio de uma frase do Igor, justamente, porque a gente estava na mesa com todos eles conversando e eles falando sempre, não, mas a gente não pensa dentro da caixa, o jeito da gente trabalhar é diferente, enfim, a gente querendo ouvir como eles viam o trabalho deles e tal. Aí eu não sei se eu ou a Simone, a gente perguntou, mas que história é essa? Se você trabalha numa área que é toda, né, cheia de regras, né, com um monte de convenções e tal, como é que você pode ser inventivo ou trabalhar de forma diferente numa coisa que é tão já enrijecida e tal?
E ele, entre outras coisas, ele falou assim, que nem um jogo de xadrez, você tem um monte de regra, mas você pode ter mesmo, é um paralelo muito bonito, né? Tem uma coisa da inteligência, de você trabalhar com regras que são super rígidas, você ter um objetivo, você ter um desafio e saber, quer dizer, a diferenciação está no quê? Por que nem todo mundo joga xadrez da mesma forma? Então, justamente isso, no talento, na invenção, na forma diferente de histórias, então até a gente chega na música, que também eu acho um paralelo lindo, porque tem a mesma história, você tem uma normação toda forte e você tem uma riqueza na forma de fazer aquilo soar, uma diversidade, né? Você tem desde os músicos de uma orquestra sinfônica que tem aquele apuro, aquela coisa técnica, até os músicos de jazz que tem uma liberdade para trabalhar. E o último, até que a gente já estava com mais história para contar, né? Já 3 anos de trabalho, muita informação, números, tinha uma coisa mais pesada de informação. Foi bacana porque foi um olhar no trabalho que eu faço com muito prazer, primeiro porque eu tenho muita admiração pelo escritório, né? Tenho admiração pelo trabalho, pela dedicação deles, pelos valores e pela coerência, né? Como eles se colocam, como eles agem, é sempre muito engrandecedor. E esse é um trabalho assim, ele é reflexivo, eu acho que eu já tenho até uma ligação um pouco emocional por estar, né, há tanto tempo acompanhando, então é uma delícia fazer.